você, meu abraço, você ligado comigo na TV Parlamento Nordeste. A partir de agora, estamos chegando para a melhor cobertura dos 9 estados nordestinos na Câmara e Senado, aqui no Congresso Nacional. E também a cobertura política do que acontece no Congresso Brasileiro, você fica acompanhando conosco. E você pode também ver todas as informações acessando www.parlamentonordeste.com.br, que você tem todas as matérias, a cobertura por estado e também do dia a dia do Congresso Nacional. E eu começo este boletim de notícias conversando com o deputado Cícero Almeida, do PRTB de Alagoas. Ele que teve uma reunião importante com o relator da reforma política, deputado Marcelo Castro, reuniu 7, 8 pequenas legendas que têm assento no Congresso Nacional e pôde conversar, são cerca de 18 parlamentares, com o relator da reforma política. Vamos começar a nossa conversa com o deputado Cícero Almeida, tratando exatamente desse tema. Como é que foi a reunião com o relator da reforma política, deputado? Exatamente. O deputado Marcelo Castro é um dos deputados mais decentes que nós temos aqui. Está inserido entre tantos grandes deputados que aqui nós temos. E tivemos a oportunidade de acompanhar de perto, aprender um pouco, nos aproximarmos mais um pouco do grande projeto que vem aí para ser votado e o sonho de todos os brasileiros, que é a reforma política. Então foram quase 2 horas de debate, onde 8 partidos tiveram a oportunidade de ouvir dele quais as ideias, quais os seus projetos, como é que ele está fazendo essa relatoria. Ele teve também a inteligência, como um grande deputado e grande relator, que é de ouvir a todos, e com certeza estamos num caminho certo, meio divergente em vários pontos, nós divergimos, claro, mas se não for assim, logicamente vai ser aprovada de acordo com o relator e com a vontade de quem quer que seja. Mas foi super importante a reunião e nós saímos de lá altamente otimistas. Deputado, o Congresso aprovou a chamada PEC da Bengala. O senhor se posiciona a favor? Exatamente, ela foi uma unanimidade aqui na Câmara dos Deputados. E o que é que acontece? Nós temos acompanhado, e eu confesso que eu sou um telespectador assíduo, tá, da TV Justiça, sabemos da competência dos magistrados, dos ministros que, na verdade, comandam esse país, e seria bom não, é bom sempre você fazer a oxigenação, você está sempre mudando, tem muita gente preparada, tem muita gente se preparando, mas nós não podemos hoje descartar e colocar em segundo plano a inteligência e a competência do ministro que tem a experiência que o quadro hoje do Supremo tem. Então eu votei com convicção, votei a favor da PEC da Bengala. Esses ministros que lá estão, logicamente, têm conhecimento do país profundamente e com certeza vão contribuir e muito ainda, tá certo, para que nós possamos ter uma justiça mais justa, um país que nós sonhamos e, logicamente, punir aqueles que caminham pelo campo da contrariedade e que contrariam os direitos da justiça e do país. O Senado concluiu uma votação e regulamenta a profissão das domésticas, que tanto o senhor lutou aqui na Câmara Federal, deputado. Exatamente, queria inclusive enaltecer o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, todos os senadores que promulgaram um projeto que foi aprovado por nós aqui, o reconhecimento com as devidas correções, tá certo, no Senado, esse projeto que favorece uma classe que já trabalha há tantos anos e que agora foi reconhecida pelo Senado, reconhecida pela Câmara dos Deputados, e eu tive a felicidade de votar, vai fazer parte do meu currículo, da minha história, esse projeto que futuramente para os meus filhos e netos que já tenho, com certeza vão se orgulharem da minha atuação, como também de tantos outros deputados aqui nessa casa. Deputado, tivemos a votação polêmica da PEC da terceirização. O que é que o senhor tem a dizer ao povo de Alagoas? O projeto foi polêmico, continua polêmico, nós ainda continuamos discutindo, mas eu votei mais uma vez em favor do trabalhador, porque não é o trabalhador que vai pagar o descaso que aconteceu no país. Geralmente no segundo mandato é para que você esteja pronto, preparado,
já com grandes projetos para que o país consiga avançar. Nós fomos surpreendidos, e não quero aqui atribuir diretamente à presidenta Dilma, não quero atribuir aqui diretamente ao Partido dos Trabalhadores. Eu acho que a Polícia Federal está fazendo o trabalho dela, o Ministério Público Federal está fazendo o trabalho dele. Vai chegar aqueles que, na verdade, lamentavelmente comprometeram o nosso país, comprometeram a Petrobras, deram esse golpe na Petrobras, e não são os trabalhadores que devem pagar esse descaso, não são os trabalhadores que devem pagar pela má administração de quem quer que seja. Então, votei em favor dos trabalhadores, de parabéns aos trabalhadores. Foi uma votação bem dividida aqui, diferença de 23 votos, e com certeza dá para se sinalizar para o país, para o Brasil de um modo geral, para os brasileiros de um modo geral, está certo que a população não está satisfeita com o governo que está sendo implantado hoje. E as expectativas não são boas. Se já não são boas e você vai penalizar aquele que mais precisa, eu discordo totalmente. Por isso, trabalhador vota em trabalhador. E eu vou continuar votando em favor dos trabalhadores. Você teve a oportunidade de participar de uma audiência com o ministro José Eduardo Cardoso e falar de segurança pública no nosso estado, deputado. Isso, fiz questão de acompanhar o pronunciamento do ministro, quando ele colocou que Alagoas era o estado mais violento do país, e eu estou aqui para defender o Brasil, defender o meu estado, defender uma justiça justa, e o ministro é uma das figuras mais decentes que a presidenta Dilma tem no seu quadro de ministros. E tive a oportunidade de discutir com ele por inúmeras vezes no estado de Alagoas, entendeu? Ele deu uma grande contribuição ao estado de Alagoas. Lamentavelmente, o ex-governador não deu a condição de vida, não gastou de forma correta os recursos que foram encaminhados aqui de Brasília, do Ministério, para com a segurança pública do nosso estado. E isso comprometeu e levou o nosso estado a ser o estado mais violento do Brasil, quando não é mais. Eu fiz essa pequena correção a ele, fazendo ver a ele e agradecendo o apoio que o Ministério tem dado ao estado de Alagoas, e fazendo ver a ele que a história de Alagoas é outra agora. Nós temos um grande secretário de segurança que está hoje antenado 24 horas com a segurança do nosso estado, que está com as polícias civil e militar, dando a ele o suporte devido para que a gente possa combater, que seja o crime organizado, que já diminuiu muito no estado de Alagoas, como o crime que acontece, aquele inesperado, aquele não programado, aquele da periferia, enfim. Alagoas hoje saiu desse patamar, Alagoas hoje não é mais o estado mais violento do Brasil, que a população brasileira acompanha isso, e eu tenho plena convicção, pelo que eu vi de Sua Excelência o Governador em uma reunião na última segunda-feira, nós vamos sair rapidinho desse quadro, estaremos, se Deus quiser, e prioritariamente, que é essa nossa missão aqui em ajudar o governo do estado de Alagoas, entre as principais ou as primeiras capitais não violentas do país. Então, essa marca triste que nos condena sem culpa, entendeu? Ela está desaparecendo gradativamente. Tá, e portanto, o deputado Cícero Almeida, PRTB de Alagoas, conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. Aliás, o deputado Cícero tem tido uma atuação marcante aqui na Câmara Federal, destacado o papel dele na Comissão de Desenvolvimento Urbano, com a experiência, né, de ter sido ex-prefeito por 8 anos de uma capital do país, a nossa capital de Maceió, de Alagoas, e, evidentemente, aproveitando toda essa experiência para colocar em prática também no seu mandato. Além da condição dos anos, né, como jornalista profissional, como homem de comunicação, principalmente no segmento da segurança pública, ele tem acompanhado nas diversas comissões e também no plenário os temas relativos a esse setor aqui no Congresso Nacional. Olha, tivemos nesta semana uma reunião importante na Agência Nacional de Águas aqui em Brasília. O tema relacionado à Paraíba, mais especificamente a segunda maior cidade do estado, que é a cidade de Campina Grande, o abastecimento. Uma audiência pública com o presidente da Agência Nacional de Águas foi dar esclarecimentos a respeito desse tema. Na reunião, estiveram presentes o senador Cássio Cunha Lima, o deputado Rômulo Gouveia, do PSD, e o presidente da Agência de Águas do Estado da Paraíba, deputado João Fernandes. O deputado João Fernandes, que é presidente da AESA, conversou com a nossa equipe e falou efetivamente do que pôde tratar nesse encontro em Brasília.
presidente da ANA, o doutor Vicente Andreus, recebeu o senador Cássio Cunha Lima, o deputado Rômulo Gouveia e nós que fazemos a ESA na Paraíba, e com toda a sua diretoria, fez uma exposição a partir de todas as informações que tem sobre a barragem de Epitácio Pessoa, inclusive deixando perspectiva de que nós aprendamos com essas informações e possamos formular o plano ideal para alongar, digamos assim, o abastecimento d'água para aquela cidade e para todas as cidades que recebem do sistema Boqueirão Campina Grande. Quem externou seu sentimento também foi o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Veja o que ele disse à TV Parlamento. Desde que eu cheguei ao Senado, que eu tenho feito contatos permanentes com a ANA, com o doutor Vicente, para que nós possamos fazer o acompanhamento não apenas do açude de Boqueirão, principalmente este, mas dos outros reservatórios da Paraíba. Então, já vimos pedido que a ANA, junto com a ESA, com a própria CAGEPA, pudesse adotar medidas de contenção da despesa da água, do gasto da água. E, infelizmente, estamos chegando numa situação que se assemelha à de 98. Então, a cidade já vive um racionamento. Esse racionamento talvez tenha que ser ampliado para que não haja risco de faltar a água. Essa é a situação que não se pode permitir que chegue às autoridades que têm a responsabilidade dessa gestão. Não foi por falta de alerta. Fizemos reuniões da Assembleia Legislativa, fizemos discursos no plenário do Senado, estive aqui na ANA, onde nos encontramos nesse instante algumas vezes. É hora de unir as autoridades, tanto no âmbito federal, como no âmbito estadual e também municipal, conscientizar a população, primeiro para mostrar que a água é um bem finito, ela tem fim. As pessoas às vezes se enganam achando que a água é um bem infinito, não é. Para que o uso seja racional, para que nós possamos cobrar da CAGEPA um combate às perdas, o nível de perdas da CAGEPA em Campina Grande é muito elevado, muito acima daquilo que seria tolerável. Ou seja, um conjunto de iniciativas que precisam ser tomadas para que nós possamos conviver com a restrição, com o racionamento, mas não ter a perspectiva da falta da água, que é uma situação absurda. A Prefeitura tem feito sua parte, como, por exemplo, a perfuração de poços em alguns bairros da cidade, a preocupação com o próprio São João. Então, vamos cobrar, sobretudo, da CAGEPA, que olhe com mais atenção e trabalhe com mais competência na gestão do sistema de distribuição da água na cidade. Tá, e, portanto, o senador Cássio Cunha Lima conversando conosco nesse tema importante que é o abastecimento d'água, uma das mais importantes cidades do interior do Nordeste, que é a cidade de Campina Grande, lá no estado da Paraíba. E a gente conversa agora com o deputado Adail Carneiro, do PHS do Ceará. Ele que volta à TV Parlamento para conversar com os nossos telespectadores e que esteve junto com a comissão de parlamentares no interior de Minas Gerais, nas nascentes do Rio São Francisco, para acompanhar de perto detalhes também sobre a transposição de águas do Rio São Francisco. Uma audiência pública importantíssima, porque vai às nascentes do rio, deputado. Pois é, isso é fruto do nosso trabalho que está sendo realizado na Comissão Especial de Transposição das Obras do São Francisco, e amanhã nós faremos um seminário lá em Pirapora, Minas Gerais, onde estão as nascentes do Rio São Francisco. O nosso objetivo é exatamente saber em que passo se encontra esse processo de transposição das águas. Primeira visita que nós vamos fazer por conta desse momento lá em Pirapora, e os segundos momentos nós iremos acompanhar todo o curso do rio até chegar aos estados da região Nordeste, para que a gente possa, diante do acompanhamento, apresentar dados concretos, como irá se dar as estações elevatórias, para quem ficará a responsabilidade dos cuidados de todo esse sistema operacional, para que a água possa chegar aos estados que irão receber como destino final essa água, uma água de qualidade que tenha realmente as condições para o consumo humano em primeiro lugar e para outras atividades.
Isso tudo vai dar um subsídio para servir até de instrumento de cobrança, né, deputado? Com a mais absoluta certeza, porque quando a gente vai em loco, a gente passa a se apropriar de tudo que está acontecendo. Muitas vezes a gente discute dados que são fornecidos pela imprensa, muitas vezes aquele meio de comunicação não foi em loco, portanto não coloca dados reais, e nós como parlamentares, eu e mais 15 deputados federais, que são 15 da região Nordeste e a Raquel Muniz, que é de Minas Gerais, e aí a gente pode apresentar dados concretos, verdadeiros ao nosso povo brasileiro, como está realmente esse processo de transposição das águas do Rio São Francisco. Deputado, há uma preocupação sua em relação ao Aeroporto Internacional de Fortaleza. Eu queria que o senhor falasse, inclusive, do requerimento aprovado aqui na Câmara. Esse nosso requerimento, na verdade, nós pedimos o comparecimento de um representante da Infraero, do ministro da Aviação Civil, para que a gente possa entender melhor o porquê da paralisação das obras do Aeroporto Internacional Pinto Martins, obra que já deveria ter sido concluída desde o ano de 2014, sabendo da importância que tem aquele aeroporto, pois ele é o ponto de entrada aqui no Brasil para os europeus, para os africanos, enfim, para esse outro lado dos oceanos, de maneira que, além de facilitar a entrada do turismo internacional em nosso país, nós temos a facilidade da interligação interestadual e regional, que é o que nós consideramos que de mais importante possa acontecer. Sabemos que tempo hoje, para quem tem grandes negócios, certamente você fazer deslocamentos através de aeronaves, ao invés de ser através do transporte terrestre, você está otimizando o seu tempo e assim produzindo mais. Portanto, dada essa importância, tendo em vista esse sentimento nosso, é que nós convidamos eles para que possam prestar os devidos esclarecimentos e assim a gente prestar contas com a nossa sociedade que tem cobrado tanto isso. Um outro tema que o senhor também apresentou e aprovou requerimento é referente a um trevo que envolve BRs e rodovias estaduais em Fortaleza, deputado. Um outro requerimento trata-se do anel viário da região metropolitana de Fortaleza. Nós temos 3 CEs, onde 2 delas é a CE do Sol Nascente e a CE do Sol Poente. Entre elas, além de mais uma CE que liga a região do maciço de Baturité, nós temos 2 BRs. É a BR-116, inclusive, o quilômetro 1 nasce no município de Fortaleza, e temos a BR-222. A BR-116, ela nasce em Fortaleza e vem rumo ao sul do nosso país. E a BR-222 rumo ao norte do nosso país. Portanto, esse anel viário, mediante todo conhecimento que nós temos no momento, tudo que nós buscamos de subsídios, essas obras que estão extremamente atrasadas, nós precisamos dar urgentemente uma resposta para o nosso povo cearense, especialmente aqueles que circulam na região metropolitana, contribuindo para a fluidez do trânsito e assim diminuindo os transtornos, que não somente no nosso estado de Ceará, em especial a capital Fortaleza, mas em outras capitais do nosso Brasil. Portanto, como eu sou cearense, preocupado com a mobilidade urbana, nós estamos convidando aí um representante do DENIT e de demais órgãos competentes para que possam, assim, nos convencer do que está acontecendo, apresentar dados concretos e a gente possa levar ao conhecimento das pessoas que nos cobram esses resultados que já deveriam ter acontecido. Perfeito. Está aí, portanto, o deputado Adail Carneiro conversando conosco. Aliás, esse entroncamento que envolve 2 BRs e também 3 rodovias estaduais é uma coisa que precisa efetivamente, como disse aí o deputado Adail Carneiro, de uma ação por parte do governo federal, Ministério dos Transportes, DENIT, um estudo completo para se buscar qual a viabilidade, qual a melhor saída para a definição de uma solução para aquela área, tendo em vista o volume de veículos que por ali diariamente passam, e os problemas que a população tem vivido de congestionamentos e tudo mais. Importantíssima essa ação parlamentar do deputado Adail Carneiro.
E a gente chega ao final deste boletim de notícias aqui pela TV Parlamento. A você o nosso muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui, parlamentonordeste.com.br.